Olá, gente, boa E noite a todas e a todos, né? Gente, ó, nós hoje vamos iniciar, antes de Cíntia se apresentar, com a produção do material que eu estava fazendo para a live. Nós estávamos trabalhando ainda agora, né? Inclusive, eu literalmente pulei de lá para cá. E aí, a live falava sobre desigualdade social. E hoje nós vamos conversar sobre a conscientização, né? E esse processo é um processo para nós, sobretudo, caro, né? Que é justamente o processo da ação cultural e da conscientização. E o que é essa conscientização, certo? Pois bem, vamos lá. Olá, minha gente amiga, vim aqui vos saudar. A todos aqui presentes que estão acompanhando, somos nós, os amantes da educação popular. O preâmbulo de Erivaldo, sinto a presidenta, nos faz então refletir e com a poesia inicialmente para um mundo construído, de forma que nós, a série de lives vem aqui fortalecer sobre a educação, vamos aqui discorrer, e a nossa formação precisamos enaltecer. A professora Rejane com Freire a dialogar sobre a desigualdade social no mundo escolar e a educação é crucial para a desigualdade. Que tipo de ser humano, que tipo de sociedade são os nossos questionamentos sobre a desigualdade, pois os saberes em movimento se fazem com sagacidade. É preciso compreender a finalidade da educação para a desigualdade combater e formar o cidadão, o ser humano enaltecer em seu processo de emancipação. Uma sociedade justa, humana e desigual por meio da uma sociedade justa, humana e desigual pode, por meio da educação, da formação, ser um grande diferencial, pois é a educação o seu fenômeno social. Combater a pobreza, a fome assolar a sociedade brasileira no ranking dos pobres está, é preciso levantar a bandeira e a desigualdade acabar. A desumanização pela educação combatida, a formação de professores é nossa meta preferida. Os sujeitos trabalhadores lutam de forma firme. Manter a esperança no ato revolucionário é com a educação que se faz o extraordinário e a sua promoção é um bem necessário. A nossa utopia é a desigualdade combater, por meio da educação, um projeto se tecer, sendo a formação, a ação, o dever. Erivalda vem aqui concluir a dialogar, fala sobre o sistema que tende a fomentar, sendo a humanização mínima, que devemos colaborar. A professora Tereza vem aqui colaborar com a sua existência na vida militar, sendo a sua essência no Senado e a a luta com vitória, a disputa acirrada, com esperança e amor, se fez de forma aguerrida, foi grande e labor, tivemos a vitória favorita. Paulo Freire em ação nas escolas da terceira, seu centenário, mundo fez ver, combatendo o ordinário dos ataques do saber. Ler e entender a história, uma prática necessária, combater a desigualdade com a ação revolucionária a favor da igualdade em forma comunitária. As liberdades são práticas a exercitar o direito da humanidade para se emancipar e toda a sociedade, no ato de bem-estar. A desigualdade social, muitas são as vertentes. A concentração de renda promove o contingente, a sonegação entenda, prejudica o lado. A comida é direito, combater sua negação, a segurança alimentar, vencer a solução para a vida contemplar por meio da educação. A dimensão política muito bem a favorecer para a estrutura desigual que no Brasil se faz crescer, um desafio sem igual que devemos combater. As pautas da educação, muitas bandeiras a erguer no combate da desigualdade, que faz o sujeito conhecer e em prol da igualdade. Outras leis vamos fazer. Por aqui ficamos, agradecida a vocês, todos os presentes, compartilha de saberes, estamos bem contentes e vamos a outros afazeres.
Gente, eu fiz esse material assim como eu estava ouvindo. É claro que eu não sintetizei tudo, até porque já ficou extenso, né, o cordel, mas foi a fala das duas palestrantes que estavam conosco ainda agora, né? Eu fugi da sala para poder estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada, minha gente, por vocês estarem aqui conosco, mas compromisso é compromisso, né? Eu não queria chegar atrasada, tá bom? Então, gente, vejam só, eu vou partilhar aqui, eu gostaria que a Cíntia se apresentasse, tá? Temos pessoas novas aqui conosco, então eu gostaria que a Cíntia se apresentasse para que nós pudéssemos retomar o processo da leitura do nosso material. Pode se apresentar, Cíntia? Será que agora o seu áudio está... Vocês já conseguiram me ouvir? Hum, agora sim, querido. Boa noite primeiro, né? Meu nome é Cíntia e eu sou do curso de Pedagogia da UFRN do SERES. Eu estou cursando o 8º período já. E eu vim assistir aqui a esse primeiro encontro para ver como é que se desenrola, né? Eu encontrei o grupo a partir das postagens de Daiane no Instagram e achei bem interessante, principalmente a linha que faz referência à didática, porque é uma área que eu gosto bastante de estudar. E eu acho que é isso. Ótimo, Cíntia, pois seja bem-vinda, tá? Depois você pode passar seus dados, seu lápis, para que o seu nome completo, CPF, para que a gente possa colocar você no diretório, tá? Também, Dani, gostaria que depois você observasse no espelho se está todo mundo aqui presente no diretório, né? Ou para que nós possamos assim, fazer as devidas atualizações, tá certo? Sim, senhora. Bom, gente, algum, vocês teriam algum comentário, algum informe a dar, alguma informação? Tem né, gente? Essa semana, nós tivemos o e-book, né, Daí? Nós tivemos a publicização de uma produção que nós realizamos no evento, no ano passado, eu e a Maria Clara, uma orientanda minha, que ela era orientanda de monitoria de ensino, viu, Daí? Ela era do projeto de ensino, e aí nós realizamos, né, fizemos um artigo sobre a temática da avaliação, uma perspectiva decolonial. É claro que talvez a gente não possa ter dado conta efetivamente, né, porque o próprio espaço de um artigo não é suficiente para esgotarmos o tema, né? Aliás, nenhuma pesquisa nos dá essa eficiência de esgotamento, não mesmo. Então, nós tivemos aí a publicação desse material e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E hoje também estamos iniciando, né, um mês com Paulo Freire, mês de novembro com Paulo Freire. Vamos ter um conjunto de 4 lives, que as pessoas que acompanharem, depois quiserem construir um artigo para a gente construir um e-book, também terão essa possibilidade, né? Ah, pode falar, Fabiola. Pode falar, a Fabiola está aqui agradecendo a nossa presença, né, na defesa dela, que foi sexta-feira, dia 28, foi um fenômeno, né, foi muito linda, realmente ficou desejando a presencialidade, porque se fosse presencial teria sido uma festa incrível, teríamos com certeza muitos comes e bebes, né, que iria fortalecer e envolver ainda mais nesse momento de defesa. Mas o bom dela ter sido online, Fabiola, é que nos possibilitou o acompanhamento. O que nós lamentamos, querida, é que, infelizmente, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente fica meio que migrando de lá para cá, de cá para lá, para não perder tudo, né? Para não perder de um todo.
Então, é isso, né? A semana passada foi uma semana bastante densa, intensa, mas graças a Deus foi vencida pela mente com essa apresentação fenomenal de Fabíola, que inclusive eu falei com ela que se ela quisesse nos apresentar, ela ficasse à vontade, né? Nós acolheríamos com muito gosto a sua apresentação. E aí, Fabíola, tudo bem? Sim, só agradecer agora com minha fala, né? Eu não vou ligar a câmera, Maria, porque minha internet está péssima hoje. A gente pagou mais 100 megas, mas parece que foi pior. Fizeram foi tirar. Então, assim, agradecer demais ao grupo, por mais que seja recente minha participação aqui, né? Eu acho que não faz nem um ano que eu estou por aqui, mas desde o primeiro momento eu fui muito bem acolhida, abraçada por todo mundo aqui no grupo. E assim, aquele ensaio para mim tirou mais a minha ansiedade, me deu forças para chegar no dia bem, né? Corrigindo pequenas falhas, apesar das meninas dizerem que não teve, mas a Bruna pontuou umas coisas importantes que eu levei em consideração e eu acho que só veio a aprimorar, né? E assim, corri um risco, porque apresentar um trabalho que é inédito antes do Dia da Defesa, a gente tem que contar muito com a ética de todo mundo, e eu tive isso aqui, né? Então, a confiança aumenta, os laços de amizade aumentam, porque eu sinto que aqui tem pessoas que realmente vão me ajudar a sempre crescer, a me edificar cada vez mais, e eu também terei a oportunidade de fazer a mesma coisa por vocês, tá certo? Sim, eu aceito apresentar minha dissertação para vocês, inclusive nas recomendações da ata, tem expresso isso, né, que eu vá a alguns espaços para apresentar a pesquisa e também para publicar. Então, é só agradecer. E, Serjane, você vai também, viu? Estou logo lhe dizendo. Uma leva a outra, que ninguém solta muito de ninguém. Bom, gente, foi maravilha. Então, Fabíola, pode ser no próximo encontro? Nós podemos deixar alinhado para o próximo encontro? Pode. Você quer presencial, Maria, na universidade? Não, Online. poderia ser online. Sim, pode ser. Podemos fazer, sim. E também, Fabíola, se você quiser, na área de didática, a gente pode agendar para você apresentar também. Cai bem, né, Ricardo? Tendo em vista que a temática dela é sobre prática pedagógica para a EJA, a visão do PAG. Então, na didática, para a turma de matemática, para a turma de geografia, cai super bem, Fabíola. Se você quiser, com o tempo que nos resta, nós podemos reservar, né, até porque são 4 horas de aula, daria para um momento dessa aula ser sua apresentação, ter a acolhida dos estudantes, tá? Depois a gente pode conversar melhor sobre. Claro, tá certo. Eu aceito, sim. Pode me chamar que eu vou. A gente se organiza e eu contribuo. Muito obrigada também pelo espaço para a divulgação da pesquisa, porque isso é importante, né? A gente não pode pesquisar para a gente. Tem que Não, trazer para essa comunidade acadêmica, para as pessoas de maneira geral, para os professores. Eu estou até vendo também um momento com os professores que participaram do EJA em Ação, para a gente ter esse momento com eles para focar nessa pesquisa. Viu, Fabíola? É necessário que você vá apresentar a sua dissertação para o público, algo que para os sujeitos da sua pesquisa, tanto para os estudantes quanto para os professores. Bom, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Rapidamente, pessoal, boa noite. Estejam atentos às chamadas, ocupem os espaços, tirem das gavetas os artigos, né? Lá no grupo eu já sinalizei variadas possibilidades. Eu vi agora uma revista aqui da UFAL, que tem variados formatos, carta pedagógica, tem, enfim, variados formatos. Clica lá no link, tem aquela demanda até o dia 31 de dezembro, do mesmo modo, né? Observando lá o formato da revista Interseção. Ocupem os espaços, as possibilidades estão abertas e não tenham medo de escrever, individual ou coletivamente, sigamos em frente,
porque aprendizagens e experiências a gente tem aos montes. Então, vamos ocupar esses espaços. E parabéns, viu? Parabéns às meninas, a Fabíola, a Serjane, pelas conquistas e outras que virão por aí. Muito bem. Bom, gente, então vejam só, agradecemos, né? Hoje nós vamos estar dialogando sobre conscientização e libertação, né? Uma conversa com Paulo Freire, que é também um outro modo de produção, gente. A gente pode, pois é, Fabíola, nossa, com certeza. A gente pode também lançar mão desse gênero textual para fazermos publicações, tá certo? Inclusive, em revistas, nós temos o espaço para publicar entrevista. Então, você acha interessante a dissertação de Fabíola, aí faz uma entrevista com ela e publica essa entrevista, né? Aqui, no nosso caso, nós vamos ler a entrevista que aconteceu, né, que foi dada ao Instituto de Ação Cultural de Genebra, em 1973, a idade de uma amiga minha, que trata-se sobre a conscientização e a alfabetização. E a primeira questão posta em voga foi a questão das críticas sobre Paulo Freire, né? Então, as críticas sobre Paulo Freire, elas se baseavam em dois pontos. O que diz respeito a ele ser acusado de ter perdido o contato com a realidade latino-americana, né? E depois acusam também do idealismo e reformismo. Então, esses dois pontos colocam aí Paulo Freire em xeque, né? Jeová, ou sou eu que estou com um texto errado? E aí, gente, esse texto mesmo? E, gente? Eita, Eu leram... li outro. Vocês leram que texto? Ação cultural e conscientização, que era o texto de cidadania. Era. Esse não, gente. Era ação cultural e conscientização. A página 107. Mas essa é o Não. 107. Eu fui pela página do PDF. Então, gente, quem fez a leitura do texto poderia, por gentileza, fazer a apresentação? Professor, eu peço desculpas, é porque aquelas páginas, eu acho que era do livro físico, porque foi as páginas que Serjane colocou num print que ela tirou. Eu acredito que era do livro físico, aquelas páginas. Certo. E quem leu o texto, gente? Aparecida, Vamos fazer assim. Alexandre está pedindo para entrar. Como o Jeová está baixinho sua voz. Alexandre está pedindo para entrar. Alexandre. Sim, nós estamos aqui, Caveiro. Manda o link novamente para ele, para ver se ele consegue entrar. Gente, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tempestade de ideias. Vamos fazer uma tempestade de ideias. Quem leu aqui o texto vai se posicionando, não por escrito, ou se quiser também por escrito, pode, mas aí se posiciona oralmente. Uma forma de síntese mesmo, de resumo. Eu confesso a vocês que a leitura que eu fiz foi da página 107. Adiante, viu? Mas não tem. O papel das igrejas latino-americanas. Agora a Alexandre chegou. Maria, eu sugiro que a gente vá para esse seu texto mesmo, já que você se preparou para fazer, você leu tudinho e a gente vai contribuindo, até porque Freire não precisa ser linear, não. Concordo. A gente pode ir para lá, depois voltar tranquilamente. E eu acho até bacana que é um movimento de diálogo com um texto que a gente não conhece. É bacana. Então, gente, bora lá. Bom, no que diz respeito às críticas de Paulo Freire, ele faz uma autodefesa, né? Então, vejam só. A primeira questão que diz respeito é que ele
promove um processo de deslocamento territorial e, claro, que ele vai viver novas experiências. Por isso que ele é criticado em ter abandonado ou deixado a questão territorial, né, da América Latina. Mas aí, Freire, ele se posiciona da seguinte forma. Eu acho que seria interessante a gente fazer essa leitura para compreender a autodefesa que o próprio Paulo Freire faz sobre si, né? Ele, como advogado formado, evidentemente fez uma boa defesa sobre si. Então, ele disse o seguinte: inicialmente gostaria de enfatizar que, de modo geral, levo a sério as críticas que me fazem. Ou seja, as críticas são importantes. E tem um dito popular, minha gente, que diz assim, ó, perto de mim, longe de mim, os que me elogiam porque me corrompem. E perto de mim, os que me criticam porque me fazem evoluir. Então, é um dito popular que nos favorece para o crescimento, né? Então, Freire diz que leva a sério as críticas que recebe, né? Em face das quais ele não assume a atitude de quem se sente atacado ou ofendido. Também é uma outra questão importante, né? Você se posicionar, e as pessoas que são amigas, elas conseguem enxergar, né, algumas questões interessantes que nos atravessam, e por elas serem nossas amigas, elas têm a liberdade de nos falar, né? Então, é importante compreender que as observações que são feitas nem sempre é para ofender ou atacar, mas sim para favorecer o processo de evolução humana, né? Então, Freire diz, ó, naturalmente, entre elas, há aquelas a que não posso dar atenção por sua fragilidade. Não vejo, por exemplo, como preocupar-me quando sou acusado de haver rompido com o meu compromisso com a América Latina por ter sido professor visitante na Universidade de Harvard. Interessam-me, pelo contrário, as críticas de fundo, as que se dirigem ao conteúdo mesmo do meu pensamento pedagógico e político, que me apontam como idealista, subjetivista, reformista. Estas são críticas que se vêm fazendo, sobretudo na América Latina. Parece-me, contudo, que os que assim me classificam, baseados em momentos ingênuos de alguns trabalhos meus, criticados hoje por mim também, deveriam obrigar-se a seguir os passos que venho dando. Na verdade, em meus primeiros estudos, ingênua, ao lado da ingenuidade, há igualmente posições críticas. De resto, não alimento a ilusão ingênua e pouco humilde de atingir a absoluta felicidade. Parece-me que se impõe aos que me analisam procurar saber qual dos dois aspectos, ou ingênuo ou o crítico, estaria sendo facultado no desenvolvimento de minha prática e de minha reflexão. Certo? Então, essa questão do posicionamento ingênuo e do posicionamento crítico tem a ver com a observação que é feita de Paulo Freire nos territórios onde ele ocupou, como a Universidade de Harvard, mas o posicionamento crítico está, minha gente, coadunado com a dimensão do conteúdo. E, para ilustrar essa realidade aqui, nós podemos exemplificar com a política, porque, assim, as pessoas não debatem politicamente, as pessoas ofendem, as pessoas atacam, as pessoas são vulgares, né? Em falar sobre política, perceba a diferença? Não é dialogar sobre política, sobre as questões pertinentes que atravessam a gestão pública, a nível federal, por exemplo.
mas é justamente você estar ofendendo um, ofendendo o outro, e não tocando, né? Isso é uma posição ingênua, e não tocando o cerne da questão, que é justamente os conteúdos que devem ser tratados pela gestão pública. Bom, uma outra pergunta que o IDAC faz, que diz respeito a justamente ao idealismo, né, que ele diz que esse idealismo ele repousa numa base real, sobre uma base real, mas aí também defende-se. Pois é, Sajane, isso A mesmo. professora Bruna levantou a mão. Ah, Bruna, pode falar, querida, porque eu nem vi. Sem problema. Não, é só tentando também fazendo relação com o outro texto, né, que eu li, quando você fala sobre esse ponto das pessoas não debaterem as ideias, né, não debater sobre a política efetivamente, e sim os ataques pessoais, eu acho que tem relação com esse outro texto, porque nesse outro texto ele assim, acho que a ideia central é quando ele fala sobre os diferentes níveis de consciência das pessoas. E nem sempre esses níveis de consciência permitem, dependendo do nível de consciência que a pessoa se encontra, permitem uma consciência política, né? E isso pode ser construído aos poucos. Então, talvez seja por causa disso, né? Quando você ataca os ataques pessoais, tem a ver com esse nível de consciência que você se encontre. E Muito bem, Bruno, isso mesmo. E essa conversa, gente, ela se ramifica nessa segunda pergunta, quando o IDAC, né, se ocupa desse idealismo, numa perspectiva real, ele levanta a questão da experiência histórica do movimento de conscientização das massas que ocorreram, né, no Brasil entre os anos 62 a 64, mas que não foi suficiente para resistir à ditadura militar. Ou seja, a ditadura militar veio com toda força. E aí, Paulo Freire fala, né, que houve a destruição das esperanças, onde as pessoas foram tomadas da sua consciência, e aí a pergunta que se fica é: como é capaz de orientar a ação de transformação social política? Como que a conscientização ela pode orientar a transformação social? E aí Paulo Freire responde dizendo que, na medida em que, sobretudo nos meus primeiros trabalhos teóricos, nenhuma ou quase nenhuma referência fiz ao caráter político da educação, e em que deixei de lado o problema das classes sociais e de sua luta, abri caminho a numerosas interpretações e práticas reacionárias da conscientização, o que vale dizer, a distorções do que ela realmente deve ser. Nem sempre, porém, as críticas a mim feitas o são porque eu tenha sido pouco claro na análise, na fundamentação teórica da conscientização. Pelo contrário, muitas destas críticas revelam a posição objetivista, mecanicista, por isso mesmo antidialética de quem as faz. Enquanto mecanicistas, negando a realidade, mesmo da consciência, recusam consequentemente, a conscientização. Não deixo, portanto, claro que, ao buscar superar minhas constantes debilidades, não tenho por que recusar o papel da conscientização no processo revolucionário. Então, essa autodefesa que Paulo Freire faz dos seus escritos, que ele não é de natureza política, né? Ele não tensiona essa perspectiva, mas favorece o processo de conscientização. E o que é a conscientização na esfera política? Né? Portanto, aqui a IDAC já se ocupa em trazer, né, o pensamento marxista, onde faz jus à situação revolucionária,
que essa situação revolucionária ela não implica tão somente na dimensão dos objetivos, que é justamente a existência de uma realidade de opressão imposta a classes ou grupos sociais, mas também de fatores subjetivos, né? A consciência dessa realidade de opressão. Ou seja, quando e como eu tomo consciência de que eu estou sendo oprimida, que eu estou sendo negada, que eu estou sendo ocultada, que eu estou sendo subjugada, né? Portanto, Freire elucida o enunciado da unidade dialética e que é preciso promover a ruptura com a unidade dialética, sobretudo no que diz respeito ao sujeito e ao objeto. E esse fragmento aqui, gente, ele é muito importante porque ele nos remete ao procedimento metodológico de fazermos pesquisa. E eu farei questão de fazer a leitura desse fragmento. Aqui ele diz, ó, nós tocamos em um dos problemas fundamentais que sempre preocupou a filosofia, e de modo especial a filosofia moderna. Refiro-me à questão das relações entre sujeito e objeto, consciência e realidade, pensamento e ser, teoria e prática. Toda tentativa de compreensão de tais relações que se fundem no dualismo sujeito-objeto, negando assim a unidade dialética que há entre eles, é incapaz de explicar de forma consistente aquelas relações. Rompendo a unidade dialética sujeito-objeto, a visão dualista implica na negação, ora, da subjetividade, submetendo-a aos poderes de uma consciência que a criaria a seu gosto, ora, na negação da realidade da consciência transformadora desta forma e mera cópia da objetividade. Na primeira hipótese, caímos no erro subjetivista ou psicologista, expressão de um idealismo antidialético pré-hegeliano. Na segunda, nos fiaríamos ao objetivismo, réplica da realidade, nem esta é a construção caprichosa da consciência. Somente pela compreensão da unidade dialética em que se encontram solidárias subjetividade e objetividade, podemos escapar ao erro subjetivista como ao erro mecanicista, e então perceber o papel da consciência ou do corpo consciente na transformação da realidade. E esse fragmento, ele está coadunado ao processo metodológico da feitura de pesquisas, porque primeiro você parte da relação de não indiferença com o objeto a ser investigado. Se eu odeio a temática de política, como que eu vou me debruçar sobre política? Como que eu vou estudar sobre política? Eu não vou ter afinidade, não vou ter condições de naturezas diversas para poder me debruçar sobre uma temática que eu não gosto, né? Da mesma forma, é quando a gente estuda, né, algumas disciplinas que a gente não gosta do professor, não gosta da professora, não gosta mesmo dos conteúdos em si, isso acaba tornando-se um obstáculo. Então, é importante, e claro que eu estou exemplificando muito superficialmente, porque esse processo dualístico aqui entre a unidade dialética, né, que Paulo Freire nos suscita, está dentro do campo de domínio da filosofia, né, que é uma ciência que é inútil, mas que nos favorece ao pensamento, à reflexão, a produzir, a pensar, a elaborar. Por isso que ele traz essas relações, consciência e realidade. A consciência é algo subjetivo, a realidade é algo objetivo, né? Pensamento e ser. O pensamento também é de natureza abstrata. O ser é um ser concreto.
teoria e prática, como nós vimos isso no campo da pedagogia, né? E aí, gente, Paulo Freire se ocupa em debruçar, a exemplificar, inclusive, essa unidade dialética. E ele acaba trazendo Marx em seu escrito da Sagrada Família. E traz aqui até um fragmento interessante para que a gente possa compreender por que ele traz o texto de Marx da Sagrada Família. Né? O fragmento diz o seguinte: a história não faz nada, não possui nenhuma imensa riqueza, não liberta nenhuma classe de lutas. Quem faz tudo isso, quem possui e luta, é o homem mesmo. Ou seja, é o homem que faz a história, certo? Um homem real, vivo. Não é a história que utiliza o homem como meio para trabalhar seus fins, como se tratasse de uma pessoa à parte, pois a história não é senão a atividade do homem que persegue seus objetivos. Vejam que é algo fenomenal, né? Que nós, inclusive, podemos tomar para nós. Nós somos responsáveis pelas nossas conquistas e pelas nossas derrotas. Porque nós somos os protagonistas, né? Tem uma série chamada Anne com E, que ela diz que vai ser protagonista da sua própria história. E é muito interessante, porque por ela ser órfã, há sempre alguém que queira falar sobre a história dela. Mas ela tem um corpo consciente para falar dos seus sofrimentos, das suas dores, dos seus prazeres, das suas alegrias, das suas frustrações. Enfim, e a série é fenomenal e é muito envolvente, né? Então, tudo isso nós precisamos tirar Anne com E, a série Anne com E. Nós precisamos tirar o sujeito da condição de objeto. Quando Paulo Freire coloca, né, o sujeito, aliás, coloca no sentido de explicar, o sujeito não é objeto da história, mas é o protagonista dela, é justamente para que nós possamos dar um giro. Por que os brancos devem falar sobre os negros? Por que os não índios devem falar sobre os indígenas? Percebe? Por que o branco deve ter a hierarquia, o domínio da ciência moderna para poder validar um conhecimento? Por que a medicina popular ela não tem validade? Então, essas contradições e essas hierarquias, elas precisam passar por processos de rupturas, né? Isso porque o sujeito, ele é um sujeito histórico, ele é um sujeito protagonista, ele não deve ser o sujeito objeto, né, da história. Bom, Paulo Freire também aqui se ocupa em trazer a pedagogia do oprimido, né, para poder ilustrar. Percebamos que a unidade dialética remeteu Paulo Freire para Marx, a Sagrada Família, remeteu Paulo Freire foi a resposta mais intensa, pois esta, Jamerson deu. Foi a resposta mais intensa que Paulo Freire deu para explicar o que é essa unidade dialética, né? Essa unidade dialética, ela pode ser compreendida na obra A Sagrada Família, de Marx, pode ser compreendida na família A Pedagogia do Oprimido, inclusive é parte do inédito diabo. E o que é esse inédito diabo? O que é o inédito diabo? É como Lula vai dizer, né? O pobre também pode comer churrasco. O pobre também pode ter o direito às 3 refeições. Por que será que o pobre está condenado a permanecer na fila do osso? A fila da carne de pé de galinha, de pescoço, como a professora Tereza Leitão ainda agora mencionava, né? Então, esse inédito diabo é o que promove a mudança, a ruptura nesses processos de subalternização, de opressão, de exploração, de desigualdade,
né? E aí, o que se constitui, como se constitui essa unidade dialética? O que é esse objetivismo mecanicista, bancário, tecnicista, que promove justamente o deslocamento do posicionamento do sujeito nas relações que devem ser estabelecidas entre o sujeito e o objeto? Bom, gente, na outra questão, Freire se ocupa de falar sobre a tomada de consciência, certo? E aí, a IDAC, né, além de tensionar a tomada de consciência e favorecer uma reflexão sobre o contexto histórico, também aciona o dispositivo dos círculos de cultura. Em outras palavras, como é possível promover a tomada de consciência por meio dos círculos de cultura, devido à experiência que se teve, né, com pessoas analfabetas, e que, ao mesmo tempo, aprendiam a ler. Né? Então, mediante a esse questionamento, Paulo, a pergunta que se faz é: um processo de dominação econômico-social a qual eles estavam submetidos? Ou será que essa tomada de consciência, esse aprender a ler e a escrever sua própria realidade, não é possível nascer pela prática transformadora dessa realidade de opressão? E aí, Paulo Freire não dá uma resposta pronta e acabada, mas ele lança determinadas considerações sobre. E, para refletir, ele parte do primeiro enunciado, o contexto histórico. O que é o contexto histórico? E nós precisamos compreender, inclusive, uma dada realidade. E isso nós estávamos, inclusive, né, Taine, conversando num projeto de intervenção, e na aula que eu trabalhei essa semana sobre a interdisciplinaridade. Eu não posso promover uma intervenção pedagógica indo já com um planejamento pronto e acabado para ser aplicado, porque está me faltando o conhecimento da realidade da qual aquele ambiente está inserido, da qual aquelas relações são realizadas, para que um problema emerja dali, daquele contexto, e não que eu vá com algo já pronto, pré-determinado, a ser aplicado. Isso não é intervenção pedagógica, isso não é. Claro que a gente acaba fazendo a intervenção pedagógica, mas isso não é uma prática eminentemente de natureza interdisciplinar, porque nós estamos inconscientemente realizando uma prática bancária de depósito, porque antes eu não dialoguei com os sujeitos daquele contexto, antes eu não me apropriei da realidade sócio-histórica, política, econômica, cultural em que a instituição escolar que está inserida, e lá vai eu, bonitinha, com material todo pronto, planejado para ser apenas aplicado. Né? Então, nós precisamos contestar e entender que o processo de uma prática que promova a consciência crítica daquela realidade não é por meio do depósito, não é por meio da forçação de barra. Não, eu vou trabalhar. Pois é, você tá levando para um campo de domínio da psicologia, que é muito isso, né, o behaviorismo, que funciona pelo estímulo e a resposta. Tacitamente é assim, né? Então, Freire, ele dialoga sobre esse contexto histórico, onde ele elucida o subjetivismo, de um lado, e o objetivismo mecanicista de outro, que coaduna-se perfeitamente com o campo de domínio da psicologia, né, quando você traz a corrente behaviorista, para que nós possamos compreender esse processo de ensino-aprendizagem de natureza bancária. Né?
Ele elucida que a dicotomização entre o sujeito e o objeto, certo? Que também há uma dicotomização quase que automática da teoria com a prática, certo? E que, evidentemente, deixa de se constituir a unidade dialética. Porque quando você dicotomiza, você não promove a unidade dialética. E Paulo Freire nos faz refletir que é preciso dialogarmos sobre essas contradições, a consciência e a realidade. Qual é o nexo? Né? Vez ou outra eu pergunto nas nossas conversas, qual é o nexo que se estabelece nessa dualidade dialética? Consciência e realidade. Objetividade e subjetividade. Teoria, prática. Qual é o nexo? Né? Pois bem, indo adiante, a gente vai entender que é preciso não promover a dicotomização da unidade dialética. Logo, não devemos fragmentar ou trabalhar com determinados pragmatismos. E aí, à medida que a gente conseguir ampliar a nossa lente de alcance para unificar, para encontrar a unidade na diversidade, nós poderemos favorecer a complexidade, porque nós não estamos fragmentando, nós não estamos segregando, nós não estamos separando, dicotomizando, mas nós estamos integrando, dialogando, juntando, perspectivando o entendimento por meio da indissociabilidade entre isso e aquilo. Né? E aí, gente, ó, quando o Freire se ocupa de dizer, né, gente, ó, isso aqui merecia uma leitura de leite, sabe? Uma leitura em voz alta, para você imaginar Freire falando para você. Olha, se esse texto fosse lido, vamos fazer isso na próxima pergunta, tá certo? Alguém vai fazer a leitura e alguém vai fazer a leitura da pergunta e alguém vai fazer a leitura da resposta, tá bom? E eu vou ouvir vocês. Vão se preparando aí. Isso mesmo, Bruna, isso mesmo, perfeitamente, né? O posicionamento aí de Bruna está esse ali. Paulo Freire aqui traz a questão do círculo de cultura. Ele diz o seguinte: em face de todas estas considerações, me parece claro que os camponeses analfabetos não necessitam de contexto histórico, em nosso caso, do círculo de cultura, para realizar a tomada de consciência de sua situação objetiva de oprimidos. Né? Esta tomada de consciência se dá num contexto concreto. Lembram lá das conversas que o camponês dizia que quando o patrão chamava de ignorante, para eles era um elogio, somente a posteriori é que eles perceberam que estavam sendo criticados, que estavam sendo xingados, né? Lembram também da tomada de consciência do camponês que fala sobre o índio, que ele não precisava das letras para caçar e etc. e tal. Pois pronto, esses processos, gente, se nós realizarmos a leitura, fazendo os apontamentos e retomando as leituras anteriores, nós vamos compreender que Paulo Freire ele tem um aprofundamento epistemológico das suas questões. Então, essa tomada de consciência, ela não está alheia aos escritos dele que antecedem esse daqui não, tá certo? Então, aí, vamos avançar. Agora, eu gostaria que alguém
pudesse fazer a leitura desta pergunta, certo? E alguém faça a leitura da resposta. Alguém será o IDAC e alguém será Freire. Freire, de preferência, um dos meninos. E a IDAC pode ser uma das meninas. Pode ser? Se habilita a fazer a pergunta, minha gente, para a gente se encaminhando para os finalmente. Como é que tá meu áudio? Tá bom? Eu estou ouvindo muito baixo, Jeová, mas dá para ouvir. Ricardo disse que estava bom. Eu vou ler, tá certo? Pronto, então com Freire. Daiane, tu é a IDAC. Bora lá. Eu leio o IDAC, não é isso? A pergunta do IDAC. Você lê Freire. Oi? Você lê Freire e Daiane lê IDAC. Ah, tá certo. Qual é a página que está aí, professor, no PDF, por favor? Dê um pouquinho de zoom, por favor. Fica melhor pra gente. Mas sim. E aê! É eu, é? IDAC. Parece-nos que você postula o engajamento político do cientista como uma condição mesmo da validade científica de seu saber. Tem-se a impressão de que, para você, uma ciência política não constitui senão um falso saber. De fato, todo investigador digno desse nome sabe muito bem o que é tão propalada neutralidade da ciência, de que resulta não menos propalada imparcialidade do cientista, com sua criminosa indiferença ao destino que se dê aos achados de sua atividade científica, é um dos mitos necessários às classes dominantes. Daí que, vigilante e crítico, não confunda a preocupação com a verdade, que deve caracterizar todo esforço científico sério, com o mito daquela neutralidade. Por outro lado, porém, ao buscar conhecer a realidade, o investigador crítico e vigilante não pode pretender domesticá-la a seus objetivos. O que ele quer é a verdade da realidade, e não a submissão desta à sua verdade. Ao mito da neutralidade da ciência e da imparcialidade do cientista, não pôde responder com a mistificação da verdade, mas com seu respeito a ela. Mesmo porque, no momento em que se deixe seduzir por esta falsificação da realidade, já não será crítico e a ação resultante de um tal conhecimento falso não terá êxito. Quanto mais crítico e engajado, mais rigoroso com relação à verdade tem de ser o investigador, o que não significa que sua análise alcance um perfil acabado ou definitivo da realidade social, entre outras razões, pelo fato mesmo de que esta, por si, tem de estar sendo. Esta virtude vigilante caracteriza o investigador crítico, o que não se satisfaz com as aparências enganosas. Ele sabe muito bem o que o conhecimento não, ele sabe muito bem que o conhecimento não é algo dado e acabado, mas um processo social que demanda a ação transformadora dos seres humanos sobre o mundo. Por isso mesmo, não pode aceitar que o ato de conhecer se esgote na simples narração da realidade, nem tampouco, o que seria pior, na decretação de que o que está sendo deve ser o que deve ser. Pelo contrário, quer transformar a realidade para que o que agora está acontecendo, de certa maneira, passe a ocorrer de forma diferente. Excelente, excelente. Então, percebamos aí, né, que
para Paulo Freire, o cientista apolítico é aquele que defende a neutralidade do processo da feitura da investigação, certo? E que o cientista crítico, ele não irá fazer a dominação dos seus achados. Então, nós compreendemos aqui que é preciso, inclusive, se ter uma postura ética nesse processo de feitura do conhecimento. E percebamos, minha gente, que é como nós iniciamos essa nossa conversa. Nenhuma pesquisa, ela esgota o objeto que vem sendo investigado. Por isso mesmo, nós devemos ter, inclusive, humildade. Isso mesmo, né? Os dados que são coletados, eles podem ser interpretados de várias formas e nos levar para vários caminhos. É preciso entender que no processo da feitura do conhecimento, não há uma única verdade, não há um conhecimento estático, pronto, acabado, definido, né? O conhecimento ele está sempre em movimento, e esse movimento ele está alinhavado com as dimensões históricas, políticas, econômicas, culturais, sociais, em que o próprio objeto se funda nesse contexto, né? Por exemplo, a nossa realidade política agora mesmo, ela está super caótica, super caótica. Então, como os cientistas políticos devem se posicionar? É sendo imparciais? É sendo ou promovendo a neutralidade? Ou é refletindo criticamente sobre a realidade política que nós estamos atravessando concretamente, né? Então, essas questões, elas são pertinentes, certo? Bom, gente, aqui Paulo Freire continua as respostas, né? Não vai dar para a gente botar essa entrevista, infelizmente, mas vejam que a cada pergunta é um objeto que vai sendo investigado. Nessa próxima, fala-se das massas populares e está alinhavado ao contexto concreto, né? Ou seja, quem são as massas populares? Essas massas populares, elas estão acionadas em uma territorialidade. Daí, é interessante entender que o processo de conscientização ou de uma visão crítica da realidade, ele vai sendo fomentado pela produção de conhecimento quando o sujeito ele está no lugar, ele ocupa a posição de sujeito histórico, de sujeito protagonista, e não sujeito da própria história. Bom, gente, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm algo a dizer sobre, certo? Para que a gente possa encerrar o nosso encontro hoje. Professora, Pois não, Alexandre? pronto. Então, assim, em relação à questão da reflexão, né? A reflexão ela vai muito no ponto de vista da releitura, porque, como a senhora disse a respeito do camponês, né? Que era chamado de ignorante, ele achava isso um elogio, né? Não tinha a profundidade que aquilo era uma forma de opressão, né? Que estava sendo feita, que ele era oprimido. Então, eu vejo que essa posição crítica do indivíduo que vai sendo construída, a transformação da sua condição no mundo, né, entre os sujeitos, vai acontecer, né, se quebrando barreiras, hierarquias, né, que fomentam desigualdades sociais. Então,
temos aí assim uma releitura da realidade, né? E essa releitura da realidade é uma ação prática e reflexiva da realidade com o objetivo de transformação, problematização, recriação de significados que eles estão ocultos à visão hegemônica, porque os significados eles são reproduzidos, repetidos, né, reposicionados pelos poderosos, né, pelos antagônicos, para oprimir, dividir, né, individualizar, né, os sujeitos, não permitindo que os oprimidos eles se unam coletivamente e se reconheçam enquanto agentes de uma transformação histórica. Então, essa transformação histórica ela só vai se aprofundar a partir de uma consciência, né? Então, se tendo o ponto de vista do conhecimento do processo colonial, né, dessas formas de invasões, né, dos colonizadores, né, dessas formas de dominação. Então, a partir daí é que vai sendo construída uma consciência histórica, né? Então, uma consciência que vai muito além de uma simples reflexão, mas que tem dentro de si uma reflexão crítica sobre a realidade, um projeto de transformação das condições de vida, da história, né? Então, realmente, a partir daí, se construi um projeto de transformação do mundo. Muito bem, Alexandre. Agora, Bruna, por gentileza. Só é matraca, mas se alguém quiser falar, pode passar à frente. Não, só para colaborar mesmo do contexto político, né, atual, porque esse processo de reflexão crítica, né, ele exige investimento, ele exige tempo, exige uma certa disposição. E a gente, assim, está num período de consumo de informações rápidas, né? Como é que a gente pode, digamos assim, se a gente, para a gente não se manter neutro, né? Como é que a gente pode, nesse processo de consumo rápido de informações, fazer com que as pessoas se interessem, né? Por uma reflexão maior. Enfim, eu acho um desafio muito grande hoje, né? Porque as pessoas não, na nossa sociedade de forma geral, né? E eu me incluo, a gente vive de imagens, né? De informações rápidas, de respostas prontas. Então, assim, é muito fácil você refutar, digamos, ideias. Como é que você vai dialogar com pessoas que têm ideias tão prontas, né? E que refutam facilmente a criticidade, porque tem respostas tão prontas. Então, essa acho que é a grande pergunta do momento, né? Como é que você pode dar um ponto de criticidade, de luz, muito pragmatismo, como o Sejane fala, quando não é essa disposição. Enfim. Pois é, Bruna. E aí, para coadunar com a sua fala e a do Alexandre, veja o que é que Freire fala aqui, está aí para os finalmente. Se minha opção é revolucionária, é impossível considerar o povo como objeto do meu ato libertador. Mas, no momento em que me recuso coerentemente a ter no povo a mera incidência de minha ação revolucionária, não posso fazer dele igualmente recipiente do meu saber revolucionário. Bom, se minha ação é reacionária, pelo contrário, tenho de fazer o povo um puro instrumento de minha ação preservadora do status quo, que eu admito apenas retornar. E se ambas estas opções se concretizam sempre historicamente, historicamente também se diferenciam.
Isto quer dizer que, se os meios de dominação e de libertação variam historicamente, não há, porém, possibilidade histórica em que se identifiquem. A ação político-revolucionária não pode repetir a ação política dominadora. Antagônicas nos seus objetivos se antagonizam nos seus métodos, como no uso que fazem das ajudas de que se servem. Então, Paulo Freire, nessa entrevista, nos ajuda, sobretudo, a pensar num contexto histórico político, né, e do exercício da conscientização, de uma conscientização de natureza crítica e, sobretudo, da dicotomia que existe, né, ou da unidade dialética que existe entre dominados e dominadores. Então, essas relações que são estabelecidas, sobretudo no campo da política, né, no cenário, sobretudo, brasileiro, não é de hoje, nem de ontem, vem de longas datas. E aí nós precisamos compreender esses processos todos. Né? Por isso a importância de ler, de estudar, de trazer os exemplos para compreendermos mais e melhor. Né? Bom, gente, é isso. Eu acredito que demos conta do texto, né? Ele merece uma atenção especial, evidentemente, uma leitura mais elaborada, mais realmente efetivada, para que a gente possa fazer os aprofundamentos necessários, né? Mas por aqui a gente pode ir ficando. Caso vocês tenham algo a dizer, nós poderíamos eleger agora uma única palavra para esse momento de hoje, para finalizarmos. A minha é conhecimento. Releitura, digo, releitura ou reflexão. Muito bem, Ati. A Sarjane falou consciência, né? Que mais, gente? Que outras palavras poderíamos extrair desse momento dialógico? Complexidade. Quem falou complexidade aqui no chat? Alexandre, leitura, reflexão. Ricardo. Sarjane, consciência. Pois bem, minha gente. Vou falar uma palavra não usual, prazer. Que ótimo. Mas foi, sim. É importante, Bruna, termos prazer. Eu mesmo tenho um prazer muito grande pelos estudos, pelas minhas práticas, né, pela educação. A minha paixão, eu já fiz essa declaração de amor, foi Daiane. A Daiane eu ouvi uma vez, eu falando do meu amor pela escola, né, porque foi o contexto histórico que me libertou, né? Que me libertou. Então, o prazer é fundamental. Sim. O prazer é fundamental. Né? É preciso que a gente tenha entusiasmo, que a gente tenha empolgação, tenha ânimo, tenha alegria. Né? E o conhecimento, ele nos promove essas manifestações. Né? Já vai colocar aí a aproximação do livro. Muito bem. Então é isso, minha gente. Um abraço para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Até o nosso próximo encontro. Boa noite, assim a arte. Bom descanso, né, Sérgio? Um ótimo final de semana. E até a próxima. Vamos conversar sobre uma nossa a foto. Vai fazer a foto? Vamos. Depois, gente, Cíntia, né, que chegou agora. Vamos nos organizar para fazermos uma confraternização presencial lá no SERES. Aí a gente faz presencial com quem pode ir e virtual com quem pode nos acompanhar virtualmente. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço.